Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma videoaula de prática civil em que nós vamos falar sobre o termo de acordo extrajudicial. Gente, então vamos lá. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se as minhas dicas são úteis para você, já deixa um like aqui embaixo, faça sua inscrição e não esquece de mandar esse vídeo para um colega ou para uma colega de sala que está precisando desse tipo de conteúdo. Eu sempre mostro videoaulas aqui, né, de prática, apresentando um modelo em seguida. Eu acho que eu nunca fiz essa ressalva, gente, mas esses modelos, eles não são para serem copiados, né, Ctrl+C, Ctrl+V, não. É muito mais para poder apresentar para vocês a estrutura, né, para vocês, em cima dessa estrutura, irem lá e desenvolverem o de vocês. Então, hoje, a nossa videoaula, como eu já adiantei, é sobre termo de acordo extrajudicial. O que é esse termo de acordo, né? É quando as partes elas chegam a um acordo para poderem colocar um fim a um problema, né? A um tipo de conflito. Este conflito, ele pode já ter virado um litígio, né, um processo judicial. Então, você pode fazer esse termo de acordo extrajudicial quando já existe um processo cível, né, correndo contra o seu cliente, ou o seu cliente está propondo, né, naturalmente por meio de advogado, um processo de natureza cível contra alguém. Mas esse termo de acordo ele também pode ser usado quando não existe ainda um processo, né, as partes, às vezes uma das partes estava em vias de propor uma demanda judicial e o advogado consegue aí fazer um acordo entre as partes. Lembrando que o ideal é que esse termo de acordo extrajudicial, quando ele não é feito e já existe um processo em andamento, né, o ideal é que seja proposta depois uma ação de homologação, né, de acordo extrajudicial, para que o juiz ele homologue este acordo, né, para que ele reconheça, digamos assim, dê validade a este título, né? Aí ele vai virar um título executivo, vai sair da condição de título executivo extrajudicial para título executivo judicial, né, que posteriormente pode ser objeto de cumprimento de sentença. Então, só para poder fechar, esse termo de acordo extrajudicial pode ser usado em duas situações. O seu cliente, já existe um processo contra ele, ou ele já está movendo uma ação judicial em desfavor de alguém. Às vezes houve a primeira audiência, né, uma tentativa de conciliação ou de mediação, não foi possível a celebração do acordo e depois ele te procura no seu escritório dizendo que quer o acordo. Aí, nesse caso, você, advogado, tem que fazer contato com o advogado da outra parte, ok, gente? Isso é um aspecto ético super importante. O advogado só trata com advogado, a não ser que a outra parte não esteja representada por advogado, que é muito triste, né? Ela tem que ser encaminhada para a defensoria, para o núcleo de prática de universidade, mas o advogado, ele só trata com o advogado, né? Ou com o defensor público, ou com o advogado do núcleo de prática, que também é advogado. Então, já teve a primeira audiência, na hora, né, no calor do momento, não foi possível fazer acordo, o cliente te procura, você vai fazer contato com o advogado da outra parte e vai elaborar este termo, né, para ambos assinarem com os seus clientes, com o objetivo, né, de celebrar um acordo e pôr fim àquele processo judicial cível. A segunda situação é o seu cliente, ele resolve processar alguém por algum motivo, então ele quer mover, por exemplo, uma ação de cobrança contra alguém, né? E aí você procura, né? Você faz contato com a outra parte e convida essa parte, né? Que ainda não é o réu, ainda não é o requerido naquele processo, e você convida ela para poder fazer um acordo, pergunta se ela tem interesse e fala para ela comparecer acompanhada por um advogado em seu escritório, né? Para você poder elaborar este termo de acordo. Então eu peguei um modelo online, vou colocar o link aqui se vocês quiserem acessar. Eu gostei muito deste modelo porque ele é um modelo que está bem simples, só para vocês verem a estrutura mesmo. Eu sou a favor de peticionar o mais simples possível, né, de fazer petições bem enxutas. Então eu vou colocar o link aqui embaixo. Esse pessoal desse site não me conhece, não estou ganhando nada para divulgar eles aqui, é só porque eu gostei do modelo e achei didático para os meus alunos e alunas. Então olha só, pessoal. Como que vocês vão escrever na página aí, né? Vocês vão escrever termo de acordo extrajudicial e aí você vai qualificar as duas partes que estão fazendo acordo.
Então, o nome completo da parte, né, o estado civil, a profissão, CPF, e-mail, o endereço, tá vendo? Neste ato representado por seu advogado, então você, advogado, vai incluir os dados aí, a OAB, né, o endereço profissional, então aqui você qualifica uma parte, geralmente o seu cliente, e aqui em seguida você qualifica a outra parte que está celebrando o acordo, ó. Então a outra parte, tudo, qualifica, né, nesse ato representado pelo advogado, coloca os dados do advogado da parte contrária. Como eu falei, advogado trata com advogado. Se não existe processo judicial em andamento e você for convidar a pessoa para comparecer no seu escritório para a celebração do acordo, se ela concordar, manda ela vir acompanhada de um advogado da confiança ou advogado, ok, gente? Então aí você qualifica outra parte, né? Aí você vai colocar isso aqui, ó. Firmam livre e espontaneamente a presente composição, né? A qual abrange. Tá aparecendo esse aqui, mas é só para vocês verem. Firmam livre e espontaneamente a presente composição, né, que abrange todos os direitos e obrigações decorrentes do contrato, né? Aí você vai especificar aqui o negócio jurídico que tá dando origem, né, a este acordo. Então você vai explicar a situação, né? Vamos supor que seja uma dívida, ok? Então você vai explicar aqui, né, decorrentes de sei lá, reconhecimento de dívida, né, reconhecimento de crédito. Vamos supor que seja aqui uma ação de alimentos, né? E você vai dizer que este termo de acordo é decorrente da ação de alimentos proposta, né, perante a vara tal. Tem uma coisa importante que eu não falei. Se esse acordo ele for decorrente, por exemplo, de um processo, aqui, ó, você vai ter que indicar os autos, né? Então, termo de acordo extrajudicial. Se já tiver um processo em andamento, você vai indicar aqui, ó, autos número, indicar o número do processo, porque quando você for distribuir, né, você vai distribuir esse termo de acordo para o juiz homologar já no bojo dos próprios autos. Quando for um acordo que não for decorrente de um processo em andamento, aí você não precisa indicar o número do processo, naturalmente. Aí você vai propor uma ação de homologação, né, de acordo extrajudicial, pedindo para o juiz homologar e você vai distribuir. Mas é importante, então, como eu ia dizendo, que você qualifique as partes aqui, tá vendo? E fale, né, que firmam livre e espontaneamente a presente composição, que é a mesma coisa de acordo, né, a qual abrange todos os direitos e obrigações decorrentes de. Se for um processo judicial, você tem que mencionar o processo, mencionar a natureza, a vara. Se não for, você tem que mencionar o negócio jurídico, né, que deu origem ali àquele conflito no qual existe, né, neste momento, um acordo. Aí aqui, ó, quando houver processo judicial em andamento, você tem que incluir também, além de incluir o número do processo lá em cima, né, você vai incluir, aí quando tem um número do processo, é importante dizer que você vai colocar aqui, né, ao juízo da vara X, né, indicando aqui o juízo, né, você vai indicar que é um termo de acordo, vai indicar o número do processo, e aí aqui, ó, você vai colocar um trechinho, né, assim, requerem ainda total extinção do processo, número, menciona o número do processo, em trâmite, né, perante a vara, a comarca, coloca todas as informações, porque o objetivo de um acordo é justamente extinguir o processo. Aí do contrato, né, que você menciona que o termo de acordo foi firmado para encerramento amigável, né, do contrato ou do negócio jurídico, né, você menciona aqui a situação da qual decorre, né, este acordo. A cláusula primeira do pagamento, aí você vai colocar, ou então você pode simplesmente colocar um ponto, né, do pagamento, para fins de total extinção de qualquer pendência entre as partes e plena quitação de eventuais créditos, né, você coloca a primeira parte aí, o nome do seu cliente ou o nome do requerido, né, o nome da parte contrária aí, a parte adversa do seu cliente, pagará ao, coloca o nome do seu cliente, né, ou da parte contrária, você vê aí a importância de, você indica o valor sempre por extenso, a serem pagos da seguinte forma. Se for à vista, você vai dizer que é à vista. Se for parcelado, você vai especificar aqui, né, as parcelas e a data. Aí você vai dizer que referidos valores correspondem, né, ao adimplemento integral de qualquer pendência aí referente ao contrato, né, as obrigações, se houver alguma obrigação, por exemplo, de fazer,
né, decorrente deste acordo, você tem que mencionar aí, né, que a parte ficará responsável ainda por exemplo, você pode colocar aqui, enviar o comprovante de pagamento via WhatsApp, né, ou via e-mail, ou enviar o comprovante de pagamento para o advogado, a cada parcela paga, qualquer coisa neste sentido. As obrigações das duas partes, né, são estabelecidas aqui. Você pode incluir uma cláusula referente a uma multa, né, por inadimplemento. Geralmente essa multa aí considera-se um valor razoável até 10% do valor acertado, ok? Você coloca uma cláusula, né, dizendo que, com o adimplemento do presente acordo, que as partes dão plena quitação, né, ao objeto de uma eventual ação judicial, né, que se já tiver em curso, ou que a celebração deste acordo, né, impede a propositura de ações judiciais futuras, né, se for o caso de não ter um processo em andamento. Então você declara total e restrita renúncia à propositura de eventuais ações, né, de qualquer natureza. Uma última cláusula referente a uma penúltima, né, os honorários advocatícios. Aí é bacana, né, porque o advogado ele combina os honorários direto com o cliente dele, assim como o colega que está representando a parte adversa do seu cliente vai combinar diretamente com ele os honorários, né? Aí você vai colocar uma cláusula dizendo que acordam as partes que os honorários advocatícios serão de responsabilidade de cada parte na proporção, né, dos seus ajustes aí particulares. E por fim, os termos gerais, né, por estarem justas e acertadas, as partes assinam o presente acordo em 3 vias, né, o qual será submetido à homologação. Por que 3 vias? Geralmente, uma vai para o juiz, né, para ser homologada, uma fica com uma parte, a outra fica com outra parte. Hoje, com o processo judicial eletrônico, não precisa de ser 3 vias, basta ser 2 vias, porque o advogado vai digitalizar a via do cliente dele e vai propor a homologação por meio do processo judicial eletrônico. Só que, se na remota possibilidade de você que está assistindo esse vídeo atuar numa comarca que ainda é processo físico, acho difícil, mas aí tem que ser 3 vias mesmo, né? Porque uma vai ser submetida à homologação por parte do juiz, né? E aí existe uma ação própria para isso, que é a ação de homologação, né? De acordo extrajudicial, ação homologação de acordo civil, qualquer coisa, qualquer proposta aí nesse sentido, né? Uma ação de homologação de acordo, ok? Por fim, para finalizar, né? Você vai indicar o local, a data, a assinatura da primeira parte, a assinatura da segunda parte e a assinatura também dos advogados. É bom o advogado bater o carimbo aqui, né? Os 2 advogados que estão representando as partes e assinarem junto. Pessoal, espero que vocês tenham compreendido. Deixa um like, comenta aqui embaixo, compartilha. Lembrando que a ideia do modelo é mostrar para vocês a estrutura, né? O link da onde eu capturei essa tela tá aqui embaixo. Um grande abraço e até mais.